paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é a Ana Patês e eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra com você que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte, pois, e anima-te. Não temas, nem desfaleças, porque o Senhor Jeová, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essas foram as palavras do Senhor, ditas a Josué após a morte de Moisés. Sabemos que Moisés foi o libertador do povo de Israel, enquanto ele estava sobre o poderio de Faraó no Egito. Então Deus usou Moisés para libertar aquele povo e ser conduzido ao deserto, onde por alguns dias eles chegariam na terra prometida. Porém aquele povo, embora presenciou o grande feito que o Senhor fez, abrindo o Mar Vermelho, exterminando o exército de Faraó e dando livramento para o teu povo, embora aquele povo tivesse presenciado tudo isso, eles começaram a murmurar pela falta de pão, pela falta de água. Eles murmuravam por tantas coisas, por necessidades que eles tinham, e Deus supriu todas elas. Porém, ainda suprindo as necessidades, ainda sendo com aquele povo durante o deserto e tendo uma promessa de chegar até a Canaã, terra que mana leite e mel, ainda assim, aquele povo endureceu o coração, deixou que a incredulidade entrasse, deixou com que a idolatria entrasse no teu coração. E aquele povo, mesmo vendo as maravilhas, de tanto que murmuraram, perderam a bênção de entrar na terra prometida. Começaram a dar voltas e voltas, levaram a 40 anos, e Deus fez isso propositalmente para que todos os murmuradores morressem. E quem entrou na terra de Canaã foi os filhos e os netos daqueles que saíram do Egito. Só que naquele momento, Josué estava fragilizado pela morte do seu líder, do seu amigo, do seu companheiro Moisés. E ele recebeu a incumbência de direcionar, de liderar aquele povo até chegar à terra prometida. Imagina quão frágil ele estava, quão triste ele estava. Mas Deus diz que era com ele. Falou para que ele se animasse, para que ele tivesse ânimo, para que ele não viesse desfalecer. E para que ele fizesse tudo quanto a lei que o Senhor tinha dado para Moisés, seguisse à risca, não se desviasse. E Josué, ele foi o responsável por aquele povo entrar naquela terra. Eu não sei qual a incumbência que o Senhor colocou na tua mão, qual o desafio, qual o projeto, qual o sonho. Mas eu sei te dizer uma coisa. Se Deus colocou algo na tua mão para que você venha fazer, não desfaleça. Tenha bom ânimo, não retroceda. Não queira desistir, não olhe em meio às circunstâncias. Não olhe em meio às dificuldades, não deixa que isso venha te paralisar, não deixa que isso venha te anular. Porque certa feita, Moisés pediu para que 12 espias fossem olhar, analisar a terra, fazer uma vistoria, saber como que era lá, analisar o povo, analisar cada detalhe da terra e trouxesse notícias. Entre os 12 espias estavam Josué e Caleb. E apenas os dois trouxeram um relatório positivo daquela terra. Reconheceram que tinha gigantes, que tinha dificuldades, mas que a terra era boa, que valia a pena. E o Senhor já tinha dado a terra para aquele povo. Porém, os outros 10 espias que foram, trouxeram um relatório negativo, dizendo que aquele povo era muito grande, dizendo que estavam amedrontados, trouxeram medo, trouxeram pavor e disseminaram no meio do povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que você está compartilhando?
O que é que você está passando para frente? Notícias positivas? Coisas boas? Coisas que edificam? Ou você está dividindo coisas que não vale a pena? Ou talvez você não esteja dividindo, mas talvez você esteja ouvindo fofoca, dissensões, conversas improdutivas. O que é que você está passando para frente? Qual o relatório que você está prestando para as pessoas do que está ao teu redor? Talvez o que muda é a forma de olhar. Todos viram a mesma coisa. Porém, uns trouxeram só características negativas, notícias ruins. Porém, apenas 2 trouxeram coisas boas, trouxeram notícias boas, trouxeram novidades. Cuidado com aquilo que você passa para frente, cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve te influencia. Não acredite em tudo que você ouve, em todas as notícias que você vê na TV ou na internet, ou talvez uma conversa paralela, uma fofoca. Toma cuidado, não faça julgamentos precipitados. Josué, ele foi muito cuidadoso, foi muito cauteloso para não influenciar de forma negativa aquele povo. Então ele trouxe boas notícias, ele falou coisas positivas. Nós temos que nos policiar com aquilo que nós falamos, porque a nossa palavra tem poder, a nossa palavra influencia, a nossa palavra passa a ser decreto no mundo espiritual. Então nós temos que escolher, selecionar muito bem as nossas palavras, a forma que nós falamos, nos direcionamos para outras pessoas. Josué fez a diferença. E não só por esse relatório positivo, porque tudo quanto estava na lei, a qual o Senhor entregou para Moisés, ele fez questão de cumprir. Ele obedeceu. Quando o Senhor mandou que ele fosse forte e corajoso, ele não temeu, ele não retrocedeu. E cada lugar a qual Josué pisava os pés, o Senhor dava por herança. O Senhor derramou uma unção de conquista muito grande sobre a vida de Josué. Ele derramou uma unção para conquistar, para avançar e para dividir. Porque tudo aquilo que era colocado sobre as mãos de Josué, ele fazia. Todas as missões a qual o Senhor delegava, todas as terras a qual ele pisava, ele ia sem medo, ele ia com seu exército. E tão somente ele tomava posse daquilo que o Senhor delegava a ele. E ele dividia, compartilhava. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos tudo para ser o povo mais próspero, um povo diferenciado sobre a terra, porque nós temos promessas acerca de tantas coisas que o Senhor nos fala na palavra dele. Porém, muitas vezes nós retrocedemos, nós não tomamos posse do que já tem no mundo espiritual delegado. Mas cada vez que ele pisava sobre uma terra, sobre um território, o Senhor entregava aquilo nas mãos de Josué. Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes no mundo espiritual nós temos que agir dessa maneira. Existem territórios que hoje são governados, são dominados pelo inimigo, Satanás e seus demônios. Porém nós, como povo de Deus, um povo a qual o Senhor colocou um espírito que não é de medo, é de coragem. Muitas vezes nós temos que entrar em determinados lugares e decretar ali como o reino de Deus, decretar ali como região celestial, como região de Deus. E nós temos que tomar posse no mundo espiritual. Muitas vezes nós retrocedemos, temos medo, não queremos avançar, não queremos prosseguir, mesmo o Senhor nos entregando, mesmo o Senhor dando autoridade, mesmo o Senhor nos delegando, nós temos muito medo de avançar, de prosseguir. Não tenha medo. Se Deus colocou uma missão nas tuas mãos, tão somente faça. Não tenha medo de tomar posse daquilo que já é seu no mundo espiritual. Porque a partir do momento que você se posicionar e tomar posse daquilo que o Senhor tem para você no mundo espiritual,
Você vai ver se materializar aquilo que tão somente o Senhor já decretou no céu a teu respeito. Muitas vezes o inimigo mente. Muitas vezes o inimigo mostra um cenário negativo para nos assustar, para nos amedrontar. Mas você tem muito de Deus dentro de você. Você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. Então não temas. Tudo aquilo que o Senhor falar, faça. Obedeça tão somente a palavra do Senhor. E tome posse de tudo aquilo que o Senhor já tem para a tua vida. Assim foi com Josué. Eu estava lendo e vendo que tem um capítulo falando só daquilo que ele tomou posse, de todas as terras, de todos os espaços. E quando iam para guerrear contra ele, porque eles já estavam se tornando um povo muito temido, porque a fama se espalhava, de que todos que chegavam perto daquele povo, eles eram destituídos, eles perdiam suas terras, eles perdiam seu poderio, e a fama já crescia daquele povo. E aí o que acontece? Cada lugar, cada povo que ia contra Josué, era porque o Senhor tinha plano de entregar. Cada luta, cada guerra que se levantava, era a ponte para mais uma vitória e mais uma conquista. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja reclamando das tuas lutas, das tuas guerras, mas não existe nada que você vai conquistar sem luta, sem guerra. Para ter a vitória tem que ter a luta. Então talvez nós temos que enxergar de outra forma. Sim, eu estou em meio à luta, eu estou no meio do deserto, eu estou no meio da adversidade, mas eu creio que logo vai ter a vitória, que logo vai ter a bonança, que logo vai ter a prosperidade, que logo vai ter a abundância. O problema é que quando nós vemos a luta, nós nos acovardamos. Nós começamos a murmurar, começamos a querer duvidar da promessa. Mas quando o Senhor ele nos faz uma promessa, e Ele fala conosco, que seja através da tua palavra, que seja através do profeta, no mundo espiritual é ouvido, e começa uma guerra, começa uma batalha para que você não toma posse daquilo que o Senhor tem para você. Mas não se acovarde. Se a luta está grande, a vitória está muito maior. Creia tão somente no Deus que te prometeu. Creia tão somente que você vai tomar posse de tudo quanto o Senhor delegou a teu respeito. Porque quando Deus fala é um decreto. Existe um decreto acerca da tua vida, acerca da tua família, acerca da tua casa. A qual não é um decreto de derrota, é um decreto de vitória. Aonde Deus já assinou, aonde Deus já delegou. Então tão somente creia, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, tudo aquilo que o Senhor mandar, faça. Tem dias que são difíceis, tem dias que nós queremos desistir, mas o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós achamos que estamos fracos, aí que nós estamos fortes, porque o poder dele vem sobre a minha e a sua fraqueza. Tão somente creia e toma posse dessa palavra. Amém? E eu creio que muitas coisas o Senhor tem para liberar na tua vida. Eu creio que o Senhor falou com você através dessa palavra e Deus abençoe. Toma posse daquilo que já é seu, em nome de Jesus. Amém?